Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje é dia 8 de junho de 2026. São 7 horas da manhã e nós estamos começando mais uma edição do seu Desperta aqui para abrir a semana, né? É a semana que antecede a Copa do Mundo. E nós temos novidades aqui no ICL para você, porque você sabe, né? A gente tem aqui todo dia, desde as calendas, a gente tem aqui uma conversa com o Alex, eu que não entendo nada de futebol, ele que é um sujeito que entende absolutamente tudo, para a gente se informar minimamente sobre o que está acontecendo no mundo desse esporte que fascina tanto os brasileiros, né? É uma conversa para preparar você para falar o básico quando chegar no seu trabalho lá e tirar um sarro do colega do time adversário que perdeu as partidas ou suportar a pressão quando é o seu que perde. Mas a partir de amanhã nós vamos ter aqui o Papo de Boleiro, que é um quadro em que vão participar o Lula Costa Pinto, que é um homem da política, mas também ama o futebol, o Alex, né? E eu para atrapalhar os dois, tá? Esse vai ser o Papo de Boleiro, daqui a pouquinho vocês vão conhecer. E com relação aos outros destaques, nós temos aí uma semana que começa com um noticiário ainda morno, provavelmente vai ser aquecido, porque, olha, nós estamos aí, né, no último mês de atividade legislativa. A partir do mês que vem, no dia 20 de julho, começam as campanhas formalmente, ou a partir da convenção dos partidos, e aí a atividade parlamentar em Brasília diminui, toda a atenção do noticiário se volta para as campanhas políticas. Mas o caso do Banco Master continua produzindo manchetes, né? Agora, envolvendo a igreja, o banco da igreja do Bispo Edir Macedo, o Banco da Igreja Universal, que está quebrado, esse banco, e recebeu um aporte muito generoso de dinheiro do governador Cláudio Castro por intermédio de redirecionamento de investimentos da SEDAI. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Paralelamente, algumas instituições começam a ser acionadas com base em noticiário produzido aqui no ICL, principalmente pelo Kleber Lourenço, e que levaram à descoberta, por exemplo, de um acordo para prover qualificação para professores e de certos programas escolares no Distrito Federal de 5 milhões de reais, que quem é que tocou? A produtora Conhecer Brasil, da Carina Ferreira da Gama, que eu acho, por tudo, que é laranja do Mário Frias, né? No sumidouro de dinheiro que foi essa história toda de usar cultura e educação como porta de entrada do duto por onde escoa a corrupção da direita brasileira, tá? Um dos dutos, aliás, né? Vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje e, enfim, vamos começar a semana juntos aqui. É uma das raras semanas com 5 dias do ano, né? Não que a gente não goste de uma semana mais curtinha, tá? Mas essa vai de segunda a sexta, né? E vai terminar no dia em que começa a Copa do Mundo. Portanto, hoje o programa está focado em cima desses assuntos aqui. Eu espero que você aprecie, que seja útil para você. E já já nós vamos conhecer os bastidores aqui dessa iniciativa nossa que visa prover um pouco mais de informação de qualidade sobre Copa do Mundo, tá bom? Afinal de contas, futebol também é política e Copa é o evento que todo mundo gosta, tá? Deixa eu chamar já meus dois companheiros aqui, o Lula e o Alex, porque nós vamos falar um pouquinho sobre como é que vai ser esse quadro que estreia amanhã aqui na nossa programação. Alex, bom dia. Cadê você? Cadê o Lula? Opa, bom dia, galera. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, nossa audiência. Bom dia, Lula. Bom dia, Panunzio. Boa semana. Tô meio nervoso, mas é isso aí. Tô nervosão, ó, Lula. Nervoso com o quê, Alex? Bom Eu dia. sei por quê. Nervoso com Marrocos, né? Sim. Nervoso com Marrocos ou tá nervoso com a estreia do programa para amanhã? Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui rapidinho, é só uma palhinha, porque amanhã, a partir de amanhã, e espero durante um mês, né? Sim. Farei de lado o cenário. Mostra o cenário aí pra gente. Opa! Eduardo, Olha aí, Luan, Igor. Este é o cenário do nosso estúdio aqui em Brasília, de onde faremos o Papo de Boleiro. Pode voltar para cá, né? Voltamos. Isso já era segredo, hein? O Lula quis porque quis mostrar que ganhou um cenário lá em Brasília e tudo mais. Gente, vocês vão conhecer um Lula que vocês não conhecem ainda, tá? O homem ama futebol, assim como gosta de política, né, Lula? É um repórter de campo frustrado, porque ele acabou mesmo cobrindo lá a seara verde dele é o Salão Verde do Congresso Nacional. Mas o Lula gosta de futebol, acompanha futebol. Lula, agora, nós não temos aqui, é verdade, a gente não tem estrutura para cobrir uma Copa do Mundo como cobrem os grandes veículos. Como é que nós vamos fazer para tirar essa desvantagem? Lula e Alex.
Iremos trazer notícias todos os dias. Não teremos imagens, porém teremos fotos, alguns lances que a torcida postar, porque a gente tem o direito de imagem da torcida. Então a gente vai tentar trazer um pouquinho esse lado torcedor aqui pro Desperta Panunzio. E também do nosso Lulinha. Isso, e organizar a vida de manhã cedo do nosso ouvinte, do nosso telespectador. Como a Copa terá jogos apenas à tarde e à noite, nesse primeiro momento, basicamente, à noite, fim da tarde, entrando até 2 horas da manhã, os jogos da costa oeste, né? Então, sim, nós traremos aqui a informação. Quais são os principais embates do dia, como você tem que se programar para assistir, aonde assistir, porque também será a primeira Copa com diversas plataformas diferentes cobrindo, e a única plataforma que trará todos os jogos é a Cazé TV. Infelizmente, coloco isso já aqui, infelizmente, 100% patrocinada por Betts e, infelizmente, também promovendo apostas em tempo real na tela de TV, o que eu considero um absurdo, né? É um absurdo inominável, inédito, e essa relação da Copa do Mundo com as Betts está gerando uma grande confusão dentro da seleção francesa, tá? Já, Fábio e Alex. Por quê? Porque a Federação Francesa é patrocinada por uma bet europeia. E começou a rodar nesse fim de semana uma série de publicidades na Europa, e sobretudo na França, claro, com os jogadores da seleção francesa fazendo propaganda indevida dessa bet, eles que não haviam cedido a imagem para essa propaganda. Então, tem uma treta dentro da seleção francesa em razão disso. Isso mesmo, e só acrescentando, foram 5 jogadores que são a base da seleção francesa que ficaram incomodados, que foi o Mbappé, o Olise, o Dembélé, o Cherki e o Doué. Foram 5 jogadores que ficaram incomodados com o uso da imagem associada à Bet. Só complementando a informação do Luiz Costa Pinto ali, para não dizer. Esse é um assunto seríssimo. Hoje está nos jornais aí a informação de que as Bets devem dobrar o faturamento durante a Copa. No ano passado foram 240 milhões ou bilhões, já nem sei mais, viu, Lula? É dinheiro pra caramba. Bilhões. Né? 240 bilhões de reais. Dinheiro de vício, de gente viciada, doente que está aí. É uma desgraceira. Sangue, tristeza, vício, dependência, é uma coisa horrorosa. E hoje está no Estadão, Lula, quero mostrar também para o Alex, quero mostrar para o nosso telespectador a manchete que está aqui na minha tela. Olha aí, ó. Governo Lula impõe sigilo de até 100 anos em processo de liberação de bets. Aqui todo mundo sabe da nossa simpatia pelo campo progressista e pelo governo do Lula, mas em relação às bets, eu reitero as críticas da semana passada. A atuação desse governo deixa muito a desejar, sabe? O presidente da República diz, eu sou contra as bets por mim acabar, mas o governo dele reafirma o sistema, protege o sistema com medidas como essa que acabam com a transparência, não é não, Lula? Exatamente. E mais um dado sobre isso, Fábio, eu vi agora de manhã cedo que essa Virgínia Fonseca, que eu não sei o que faz no nosso cenário, já desembarcou nos Estados Unidos, ela que é patrocinada e patrocinadora de bets, né, daquele famigerado Tigrinho, e ela já chegou nos Estados Unidos para se unir à equipe do Luciano Huck, porque ela fará a cobertura de Copa para a equipe do Luciano Huck na Rede Globo, o que é outro absurdo, né? Agora, Alex, Fábio, vamos falar rapidinho aqui de futebol, porque tivemos o corte do Wesley, né? Lateral direito da seleção brasileira ontem. O Wesley se machucou no amistoso do sábado, amistoso que a seleção brasileira deu mostras de que ainda tem muito a trabalhar, né, se quiser de fato chegar à final dessa Copa, mas me deu uma esperança como boleiro, e eu coloco aqui para você, Alex, sim, a esperança de ver em campo que o grande diferencial
do Ancelotti em relação aos outros técnicos que tivemos nas últimas Copas ele tem condições de mexer no time e no sistema de jogo, inclusive durante o jogo, não é nem de um jogo para o outro. Se o Tite era aquele técnico rígido, que não mudava o padrão, não mudava o grupo, insistia no erro, como nós vimos contra a Croácia, como nós vimos contra a Bélgica, nas duas últimas eliminações brasileiras, nós temos agora no banco um técnico que tem condições de mexer no time durante o jogo, inclusive no esquema tático. Isso pode ser alvissareiro numa Copa que será marcada pelo condicionamento físico e pela flexibilidade de mudança de jogo, não é isso? Isso mesmo, lembrando que o Ancelotti ele tem uma carreira vitoriosa na Europa ali pelo Real Madrid, onde conquistou várias Champions Leagues e campeonatos relevantes espanhóis e também a Copa Espanhola ali também. Então é um grande nome, eu creio que a seleção brasileira está bem servida ali pelo técnico. Antes, eu vou pedir para o Anderson colocar a nossa artezinha, vamos deixar a nossa audiência com um gostinho de quero mais para a Copa. A audiência, o jogo que aconteceu no sábado, 7 horas da noite ali, entre Brasil e Egito. Essa é uma arte que eu faço hoje em dia, porém a nossa arte atual vai ter uma modificação, como você falou antes, Luiz, que vai ter as artes dos jogos e onde vai ser transmitido ali as plataformas, se é TV fechada ou aberta. Porém, no sábado, o Brasil ganhou de 2-1 do Egito. Os gols foram de Bruno Guimarães, foi uma falha ali da defesa do Egito, porém, em seguida, teve uma falha novamente do Brasil, no recuo do Marquinhos. O Mostafa Zico, o egípcio, fez o gol, que chegou ao empate, e no final, no segundo tempo ali, o Endrick, nossa cria, que eu adoro muito o Endrick, revelação do Palmeiras, fez o gol ali que decretou a vitória da seleção brasileira, lembrando que foi o último jogo pré-Copa do Mundo. A seleção brasileira estreia no sábado. Vou pedir para o Anderson também colocar a nossa arte. Aqui a arte do nosso papo de boleiro tá meio mais ou menos assim definida. Brasil contra Marrocos, é o estádio de Nova York e Nova Jersey. Lembrando que tem um dado importante, que os estádios que têm o name rights vendidos para outras empresas e tudo, a FIFA proibiu e alterou. Então a nomenclatura será diferente e a transmissão será na TV Globo, TV aberta, Sport TV, TV fechada, e no Globoplay, e também acrescentando o Cazé TV e outros, o SBT também, que outras plataformas que irão transmitir os jogos também. Beleza, maravilha. Bom, vocês já tiveram aqui o salzinho da janta, eu vou deixar o restante para amanhã, porque amanhã a gente começa para valer aqui, tá? Então não perca, 7 da manhã aqui, eu leio as manchetes aqui, faço a apresentação dos fatos do dia, e aí a gente começa a falar um pouquinho mais de futebol aqui, com dois craques que são... Eles vão falar, eu não vou falar nada, vou só ouvir aqui, porque eu não entendo nada de futebol. Eu só quero dizer para vocês que esse Marquinhos precisa ser cortado. O cara já quase tira o Brasil da Copa de 2022, entendeu? E já começa fazendo merda no primeiro jogo, sabe? Entregou o gol lá para... E aí eu pergunto para vocês, se tivesse ficado desse tamanho, Lula, perdeu pro Egito, vai empatar com quem, hein? Calma. Eu acho... Estou revoltado. Eu acho que se tivesse perdido pro Egito, eu gosto do Mohamed Salah, que é a grande estrela egípcia. O Egito é um time bom. A gente tem uma diferença, assim, pensar que a seleção egípcia é ruim, mas a seleção deles são bem boa ali. Tem o Mohamed Salah, que eu adoro bastante, mas o Brasil venceu com o gol da nossa estrela, Endrick, que tem que ser titular nessa Copa do Mundo. Tá bom. Um abração. Então, Lula, obrigado. Até. O Lula volta, gente, daqui a pouquinho, no fim do programa. Incorpora o Lula Costa Pinto, que a gente já conhece, né? Essa entidade que baixa a política dele e ele fala muito bem. Daqui a pouquinho ele volta e amanhã ele estreia aqui como nosso facho de luz aqui nos esportes para complementar as informações que o Alex sempre qualificou aqui pra gente, tá bom? Abraço. Até daqui a pouco. Até já. Valeu. Tchau, Alex. O Alex segue como nosso diretor de TV aqui, mas eu fiquei revoltado com aquele passe do Marquinhos. Vocês não ficaram? Eu tenho medo de futebol também, mas eu tenho o direito de falar aqui como cidadão que eu sou e viva a liberdade de expressão, inclusive sobre futebol no país do futebol, tá? Se você não gostou também, pode escrever para mim aqui no Papo Legal, no papolegal.app, que é a nossa rede social aqui do ICL. Se você não conhece, conheça, tá bom? Deixa eu ver a enquete de hoje, como é que tá? Você vai botar no telão para mim, Alex?
Então vamos lá, põe aqui no telão. O crescimento das bets virou um problema social no Brasil? É a pergunta de hoje. É uma enquete super oportuna. Agradeço aqui a nossa produção por ter feito isso. Respostas possíveis. Sim, já saiu do controle. Falta mais regulação. Cada um faz o que quer. O problema é a publicidade. O que você acha sobre as bets? Eu acho, vou antecipar o meu voto aqui, que saiu do controle e virou uma hidra, né? Um monstro aí que está carcomendo a vida, a vida econômica do país, sabe, drenando aí, sabe-se lá quanto, sabe, o faturamento oficial do ano passado foi 240 bilhões, mas o que tem de bet clandestina, e reitero a informação de que essas empresas preditivas, que são outro escoador de dinheiro da economia popular, continuam no ar, tá? E silêncio absoluto sobre isso, ninguém fala nada, tá bom? Pessoal, vamos então para a meteorologia, para a gente saber como é que vai ser? Em função do nosso programa agora ter futebol e tudo mais, as coisas vão ter que ser mais rápidas aqui para nós, né? Então, por isso mesmo, eu vou diminuir um pouquinho o tempo da previsão. Pode botar aqui para mim, Alex? Vamos ver, olha. Está chovendo muito lá em Roraima, né? Boa Vista, que é a capital, está sofrendo muito com essas chuvas. E hoje continua o tempo ruim aí no norte do país. E lá no sul também vai ter chuva, porque outra frente fria está aí no oceano, beirando o litoral do sul, tá bom? Em Porto Alegre, hoje o dia começou com 17, a temperatura vai a 24. Em Florianópolis vai a 21 com sol. Em Curitiba, 21 graus também, dia claro. Olha, o Brasil inteiro quase está com um dia ensolarado hoje, hein? Aqui em São Paulo, o dia começou com 10 graus, frio pra caramba, e vai a 25 nas horas mais quentes. Lá no Rio de Janeiro vai a 28, em Vitória a 27, em Belo Horizonte a 25 graus. No centro-oeste brasileiro, Brasília terá um dia de céu claro, aquele céu lindo do outono candango, vai a 26 graus a temperatura. Em Goiânia vai a 29, em Campo Grande a 31. Tudo isso com solão na cabeça, tá? E baixa umidade relativa do ar. Em Cuiabá, 34 graus Celsius nas horas mais quentes. Em Porto Velho, onde também não chove, 33. Em Rio Branco, 31. Na Calha Norte do Amazonas, chove para caramba. Manaus terá 30 graus de máxima, Boa Vista também terá 30, muita chuva lá em Boa Vista, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Em Macapá, a máxima será de 31, em Belém do Pará de 33 e em Palmas 37 graus. No Nordeste, vai chover nas capitais litorâneas mais ao norte. Vamos lá. Em São Luís, poucas nuvens no céu, 33 graus de máxima. Em Teresina, dia escaldante lá com 36 graus. Em Fortaleza, 32. Aqui chove nas próximas 4 capitais. Em Natal, 30 graus de máxima, pode chover, chuvinha fraquinha. Em João Pessoa, 29. Em Recife, 27. Em Maceió, 29 graus. E em Aracaju, tempo só nublado, não há previsão de chuva, com 28 graus. Em Salvador, encerrando o circuito aqui do Brasil, a máxima vai a 28, também não chove, dia bom para a praia, para quem puder tirar uma segunda-feira free. Ok? É isso aí. Esses são os destaques, então, da meteorologia. Sobre a chuva lá em Roraima, olha aqui a manchete que está na Folha de São Paulo. Chuvas deixam 9 dos 15 municípios de Roraima em situação de emergência, tá? Um helicóptero do governo transportou emergencialmente 3 crianças de comunidades isoladas e pelo menos 50 mil pessoas foram isoladas por problemas decorrentes das precipitações. Então, olha aqui, está aqui a imagem de transbordamento, estão vendo só? Córregos que viram rios, rios que viram mar lá em Roraima, tá? E a população sofrendo lá. Efeitos, provavelmente, agravados pela mudança climática provocada pela atividade humana na face do planeta. E nós vamos ter amanhã aqui no ICL eu não sei nem se eu chamo isso de aula, se teremos enfim, nós teremos um debate aqui, uma mesa redonda talvez, com os melhores especialistas do Brasil para falar sobre os efeitos de algo que ainda está em formação, que é o Super El Niño, tá? É um fenômeno que faz com que as águas do Pacífico se aqueçam e se desloquem das proximidades da Oceania para a costa da América, do continente americano. E aí isso muda o clima no mundo inteiro e cria situações muito graves, especialmente para nós aqui na América do Sul.
Então, amanhã, dia 9, está aqui embaixo, olha, Super El Ninho, tá? É uma discussão que vai trazer muita gente boa aqui para o ICL, e você pega o seu convite para participar, pega o link aqui, olha, no despertaicl.com.br, tá bom? Pode também apontar o seu telefone, vou pedir para o Alex deixar esse QR Code aqui, para você poder apontar o seu telefone e já cair no link direto para fazer a sua inscrição para esse evento, tá? É super importante discutir isso, gente. O mundo, com atraso, né, descobriu que vem aí um fenômeno climático que pode sim criar situações imponderáveis para a gente aqui no Brasil, né? Não nos esqueçamos do que já aconteceu 2 anos atrás, lá no Rio Grande, 1 ano e meio, né, lá no Rio Grande do Sul, tá bom? É isso aí. Pessoal, vamos então para a capa do ICL que eu preciso mostrar aqui para vocês. Olha só, eu vou até dar uma renovada aqui, porque aqui sempre às 7 horas da manhã muda, atualiza o nosso site, né, para que você possa ficar bem informado. Olha, manchete principal é o fim na prática do cessar-fogo, todo mundo sabia que não ia durar nada, entre Irã e Israel, né? Enfim, Israel insiste em contrariar a vontade de Trump, parece que quem manda ali é o Estado de Israel, não são os Estados Unidos, numa inversão de força, em que o menor manda no maior, né? É o papel que os Estados Unidos têm se imposto nessa situação de guerra ainda não declarada, até hoje, né? Então, a crise no Oriente Médio, que era uma crise que parecia estar caminhando para uma solução da diplomacia, agora se afasta de novo e voltam todos os temores que a gente já tem alimentado durante os últimos meses, né? Durante os últimos 4 meses. E olha só quem é que aparece aqui no nosso noticiário: Bispo Edir Macedo, bispo autoproclamado, né? Bispo Edir Macedo ganhou uma grana preta do seu Cláudio Castro para botar lá no banco quebrado dele, Banco Digimais, tá? Como outros que foram generosamente aquinhoados com dinheiro do Vorcaro, né? O Banco Digimais também levou dinheiro da SEDAI lá no Rio de Janeiro, e essa informação nós vamos contar para vocês já já, tá bom? Outros destaques nossos aqui. Olha só, o Trump deu um piti lá e abandonou uma entrevista depois que discutiu com jornalistas, porque ele não aceita todas as perguntas, chama a imprensa de fake news, né? Olha só, sobre as propostas do governo Flávio, tá? Bolsonaro livre, pausa na reforma tributária e escala 7.0. Esse é o país que você vai ter se esse cara for eleito, tá? Eu não posso orientar ninguém a votar dessa ou daquela forma, até porque isso seria uma infração eleitoral. Mas vai observando e pensa bem se você quer isso. Um país onde os trabalhadores trabalham 7 dias por semana, não têm o direito ao descanso, não têm o direito a nenhum benefício social, ainda mais aqueles que foram criados no Brasil por força da CLT, férias, 13º salário, que é o básico, né? Vamos lá, olha, lá no Peru tem um empate técnico lá, tá? Entre os 2 candidatos que disputam, mas a Keiko Fujimori está em uma pequena vantagem. O Peru também passa por um processo terrível de direitização lá da sua política, né? Vamos ver. Agora, vocês sabem que o presidente do Peru é mais perecível, né, do que, sei lá, do que carne ao relento. Não dura muito, não costuma durar muito. E olha, pessoal, ontem foi dia de parada LGBT, parada do orgulho LGBTQIA+, aqui em São Paulo. Eu fui lá, né, logo na abertura, passei por lá de manhã cedinho. Eu vi lá muita alegria, né, muita gente ali afirmando a sua identidade e com muita tranquilidade. Crianças, famílias inteiras estavam ali, tranquilas. A organização, apesar de estar sofrendo com financiamento, que ficou curto por causa da implicância da extrema-direita, ainda assim foi suficiente para manter dignamente essa parada na Paulista. E o público foi do mesmo tamanho da Marcha para Jesus, tá? Diz a USP que foi cerca de 37 mil pessoas que estiveram na Paulista, que é um público grande, e na Marcha para Jesus foram 38 mil, quer dizer que é a mesma coisa. Até porque a margem de erro da contagem que a USP faz, ela inclui isso como um empate técnico, vamos dizer assim, tá bom? Então é isso aí. E nós temos aqui, né, o último destaque, que é o corte do Wesley, que se machucou no amistoso contra o Egito e saiu chorando. Aliás, eu, se fosse ele, choraria também, né? Porque talvez tenha sido... como é que é, Alex?
Aí o Alex está me lembrando que o Ederson foi convocado no lugar, tá? E o Endrick, né, gente, que chegou ali arrebentando e vai mudar os planos do Ancelotti, né? Porque afinal de contas jogou bastante bola. Quantos minutos, Alex? Foi 6 minutos depois de entrar em jogo, ele fez o gol que deu a vitória ao Brasil, foi isso? 6 minutos. Todo mundo está ouvindo ou só eu? Só eu estou ouvindo aqui. O Alex, ele fala só comigo como se isso adiantasse para você. Pode uma coisa dessa? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos tocar? Vamos tocar? Eu vou começar chamando o Kleber, que está doido para falar no ar aqui. Bom dia, doutor Kleber. Kleber que vem com seus destaques. Gente, o Kleber está uma potência mundial do jornalismo, porque ele fala aqui, no minuto seguinte as instituições reagem, que é o papel do jornalismo ele mesmo, apontar problemas para que possam ser resolvidos, né? Então, hoje ele tem 3 destaques aqui, que são destaques importantes. 2 deles dizem respeito a uma situação parecida, que é, com base em material veiculado pelo ICL, parlamentares vão buscar uma saída, vão buscar uma auditoria, né, de coisas que são notoriamente mal feitas. Conta para nós sobre o que são esses 2 assuntos, Kleber. Maravilha, vamos lá, Panunzio. Antes de tudo, bom dia também para a nossa comunidade. Bom dia. Acho que o mais importante é sobre essa questão das relações ali, dessa prodígio do empreendimento e da administração ali empresarial. A Karina Gama, também produtora do filme estranho, né? O Dark Horse, Panunzio. Depois daquelas matérias que eu publiquei e falamos aqui um pouquinho no Desperta sobre, primeiramente, a relação da produtora Karina Gama com o governo do Distrito Federal na gestão ibanez e também sobre as relações da Karina Gama também com a Prefeitura de São Paulo naquele evento educacional que envolve tecnologia e que era um evento esvaziado e cheio de coisas estranhas também, parlamentares entraram com ações na Justiça pedindo mais investigações sobre esses episódios. A primeira ação foi, uma das ações que entrou nos últimos dias foi da deputada federal Érica Cocá, em conjunto com o advogado Marivaldo Pereira e também com o ex-deputado distrital Leandro Graça, do Partido Verde, onde eles pedem que o Tribunal de Contas e também o Ministério Público investigue as relações e o contrato firmado entre o Instituto Conhecer Brasil, que é da produtora Karina Gama, com o governo do Distrito Federal, naquele projeto Steam Maker, onde não se tem informações mais precisas sobre o que foi executado de fato, como foi executado esse trabalho, e há muitos questionamentos. Não é a primeira ação, já tivemos uma ação anterior também questionando e pedindo mais explicações sobre esse projeto, mas agora temos mais um pedido de investigação agora no Tribunal de Contas, também pedindo o aprofundamento das investigações sobre esse caso extremamente problemático. E a segunda ação na Justiça veio da deputada Érica Hilton, que também pede a investigação sobre a relação do Instituto Conhecer Brasil com a Prefeitura de São Paulo, após revelarmos ali que a Prefeitura chegou a pagar em 3 anos mais de R$2 milhões para o Instituto Conhecer Brasil, além daqueles pagamentos que tivemos ali dos outros eventos, de instalação de Wi-Fi que não funciona e todo tipo de coisa estranha ali, suspeita a relação deles com a Prefeitura. Temos mais esse caso, mais essa série de contratos. Também descobri em nota com a Prefeitura que eles ainda não sequer analisaram as prestações de contas, Panunzio, dos serviços que foram prestados e do dinheiro que foi destinado para os eventos tanto de 2024 quanto de 2023. Então, até mesmo aqueles eventos que foram realizados anteriormente não tiveram as prestações de contas analisadas. Eu conversei com o especialista em administração pública que comentou que o prazo para análise dessas contas deveria ser de até 300 dias, o que não ocorreu dentro do prazo. Então, além disso, nós temos serviços prestados que não foram auditados pela Prefeitura, e isso motivou, então, a deputada Érica Hilton também a entrar com pedido de investigação e mais detalhes sobre esse caso, no mínimo estranho, Panunzio. Então, são 2 Éricas tratando o mesmo assunto em instâncias diferentes, né? A Érica Hilton e a Érica Cocai, não é isso? Isso, uma no Distrito Federal e outra em São Paulo. Muito bem. Parabéns a você por ter levantado esses assuntos aqui. Super importante, porque isso aí é o papel do jornalismo, tá? Obrigado, escuta, Panunzio. Lá em Maceió, tá quebrando o pau lá, mais ainda, quer dizer, porque a briga eterna era entre Renan Calheiros e Arthur Lira, né? Agora nós temos um novo protagonista na Seara, aí no mesmo octógono de MMA, tá aí o Renan Calheiros esmurrando o JHC, é isso, Kleber? Isso mesmo, ele entrou com uma ação pedindo bloqueio de bens, tanto do ex-prefeito de Maceió, que abandonou o cargo para disputar
às eleições deste ano, quanto também de Daniel Vorcaro, por aplicações feitas ali do fundo de previdência dos servidores de Maceió, feitas em fundos relacionados ao Banco Master, que virou também uma verdadeira epidemia, né, Panunzio? Estados e municípios que colocaram quantias milionárias, algumas até mesmo bilionárias, em fundos ligados ao Banco Master, ou seja, o Banco Master, isso é o Banco Master tirando o dinheiro de aposentadoria de pessoas idosas e servidores em todo o país com essa fraude. E aí o senador Renan Calheiros entrou com uma ação pedindo bloqueio de bens na ordem de 117 milhões dessas duas pessoas, tanto Daniel Vorcaro quanto o ex-prefeito de Maceió, referentes a esses repasses feitos aos fundos de investimento através do fundo dos servidores de Maceió, Panunzio. Muito bom, ótimo. Terminamos por hoje? Temos só uma última informação importante para essa semana. Eu vou até pedir para o Alex colocar na tela a foto do nosso queridíssimo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, porque eu gosto muito de bater nessa tecla e é muito importante. Pode deixar o tempo todo essa imagem para a nossa audiência fixar quem é Davi Alcolumbre, é muito importante. E diante de tudo... Opa, está vazando áudio para mim. Isso, boa. Valeu, Alex. Mas por quê? Essa semana ele decidiu, depois de ficar deitado em berço esplêndido, não levar a tramitação do fim da escala 6x1, levar adiante a PEC da escala 7x0, ele decidiu que talvez em algum momento essa semana, seja talvez na terça, talvez na quarta-feira, nunca se sabe, Panunzio, ele vai discutir com os líderes do Senado a tramitação do fim da escala 6x1. Este mesmo homem, e aí, sempre que a gente for falar de Davi Alcolumbre, Panunzio, eu vou reforçar isso várias vezes para a nossa audiência, porque é preciso que isso fique muito claro e muito carimbado na cara de Davi Alcolumbre. Esse é o mesmo homem que não pediu nem um pouco de calma para aquele projeto de decreto legislativo que autorizava que crianças menores de 14 anos fossem mães de seus abusadores. Então esse é o mesmo homem que permitiu uma votação em menos de 2 minutos, permitisse que esse tipo de barbaridades recaísse sobre crianças de todo o país. É o mesmo que agora, de forma muito vagarosa, muito calma, agora vai pensar, se vai discutir. E ali eu conversei com alguns senadores ao longo desse feriado, e eles já dão quase como certo que o fim da escala 6x1 deve tramitar e avançar no Senado só após as eleições. Tudo no enorme esforço ali, visando tentar criar alguma dificuldade para o governo Lula. Davi Alcolumbre está criando dificuldade para os trabalhadores brasileiros, como se já não bastasse ter criado dificuldades para as crianças brasileiras. Então isso é um absurdo que precisa ficar claro. Mais uma vez, isso vem acontecendo. Ele agora vai decidir se talvez converse essa semana. Era para ele ter conversado, inclusive, com os líderes do Senado na semana passada. Eu conversei com diversos líderes que haviam me falado, Panunzio. Olha, está prevista uma reunião nessa semana para a gente discutir a tramitação. O próprio Otto Alencar iria para Brasília discutir o assunto, acabou não indo, isso confirmado pela própria assessoria dele. E agora jogou para essa semana, que é ali praticamente a semana final de trabalhos do Congresso, e sabe-se lá se ele vai discutir isso. Ele não sabe nem se vai falar sobre isso com os líderes na terça ou na quarta-feira. Tá ali o que der, deu. E a expectativa é que isso fique só lá para o final do ano. E olhe lá, Panunzio. Olhe lá se isso vai avançar no final do ano. Então é mais um absurdo feito por Davi Alcolumbre contra os trabalhadores depois de atacar as crianças do Brasil. Olha, Alcolumbre, de fato, é uma das figuras mais nefastas da política brasileira. Tá? É um homem que não tem o menor escrúpulo em se colocar contra qualquer causa popular que mereça realmente... Tudo no mundo, no universo dele, é troca, barganha, e normalmente é uma troca, uma barganha que a gente tem que tapar o nariz para poder falar sobre ela. Ele preside o Senado Federal, a Casa Alta do Legislativo Brasileiro, como se fosse a vereança de Barriguinha do Norte, como se fosse a Câmara Municipal da cidade, sei lá de onde, uma cidade de interior com 10 mil habitantes. Sabe? É absurdo como ele conduz os trabalhos e a disfarçatez, como pautas absurdas como a PEC da escala 7x0, assinada e apoiada por Flávio Bolsonaro e escrita e desenvolvida pelo coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, também é preciso ficar claro sobre isso, avançou de forma tão simples. Então, no mesmo dia que foi protocolado, já foi para a CCJ, enquanto, mais uma vez, o fim da escala 6x1 está parado na mesa de Davi Alcolumbre. Não foi destinado para nenhuma comissão, está parado lá, e a gente tem esse tipo de situação acontecendo. Inclusive, a PEC da Segurança Pública, que é outra preocupação dos brasileiros, que inclusive querem sair de casa para ir trabalhar de manhã, ou ir para um lazer, um cinema, um shopping, ficam preocupados ali com a situação da violência nas cidades, também está parada.
também está parado e sabe-se lá quando vai. Agora falou que talvez comece a discutir isso agora, nos próximos dias, também não sabe para onde vai com essa pauta. Então, pautas importantes para a sociedade brasileira estão paradas ali e aguardando a boa vontade de Davi Alcolumbre com a sociedade brasileira. A gente tem que sempre até porque o pessoal lá do estado dele possa ir preparando, né? Se preparando para o momento de renovar o mandato desse cara. Tá? Ele é senador já desde 2015, é uma figura absolutamente deletéria, né? Para tudo que é coisa que interessa de fato a sociedade brasileira. Ele transforma tudo em ativo da sua cobiça e, vocês sabem, né? Foi pedir ajuda ao Lula para evitar a Polícia Federal. Então, para o Davi Alcolumbre, eu acho que ele tem vida curta, sabe? Já até durou demais. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Nós estamos cansados de ver figuras como essa aí, Eduardo Cunha, quem mais? Aquele que tomava dinheiro do garçom, como é que é? Severino Cavalcante, Companhia Limitada, dura um pouco, tá? Dura um pouco. Davi Alcolumbre, sua hora há de chegar. Vamos torcer para que a sociedade ali consiga trazer um Senado melhor nessas eleições. Vã esperança, mas vamos lá, né? Só nos resta ela. Um abraço, Kleber. Bom dia para você, tá? Boa semana para nós. Bom, pessoal, olha, antes de chamar o Lula, deixa eu dar para vocês duas notícias aqui. As coisas continuam muito complicadas na seara do Cláudio Castro, tá? Complicando cada vez mais. Agora, a nova informação sobre ele, né? É uma informação que está aqui no nosso site, porque é uma matéria do Igor Melo. Sabe quem é que andou metendo a mão em dinheiro da SEDAI? Esse aí, olha, Bispo Edir Macedo, né? Bispo. O dono da empresa chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Ele tem um banco, o banco chama Digimais, é um banco que está quebrado, e ele foi também abastecido por dinheiro da SEDAI, né? E esse é o assunto dessa reportagem que você está vendo aqui. Olha só o que nos diz o Igor Melo. A SEDAI, Estatal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro, fez aportes de dezenas de milhões de reais no banco Digimais, do Edir Macedo, que é o dono da empresa Igreja Universal do Reino de Deus. As operações foram realizadas por um diretor indicado pelo ex-governador Cláudio Castro, do PL. Desde junho do ano passado, Antônio Carlos dos Santos, que é esse homem indicado pelo Cláudio Castro para mexer no dinheiro da SEDAI para os apaniguados do governador, ele foi indicado para a diretoria financeira e de relações com investidores da SEDAI. E aí esse cara fez diversos investimentos em CDBs nesse banco Digimais. As aplicações foram renovadas mesmo diante de fortes indícios de que a instituição financeira corre o risco de quebrar. Só recentemente os recursos passaram para aplicações com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. E meses antes de assumir o posto de diretor da SEDAI, esse homem, né, Santos, ele foi assessor-chefe de Cláudio Castro no Palácio Guanabara. Foi uma indicação pessoal desse ex-governador, que tudo indica que vai passar muito tempo preso, né, para movimentar esses recursos, tá bom? É incrível, né? E agora tem uma outra informação aqui. Essa informação é da nossa querida Amanda Miranda. Está aqui, olha, sabe que as isenções concedidas a igrejas, né, muitas delas verdadeiras espeluncas dinheiristas, que vendem terreno no céu e vendem milagre nessa teologia da prosperidade, essas isenções, sabe, elas vão ultrapassar o que o governo investe nas universidades públicas brasileiras, tá? O que os pastores dinheiristas, Malafaia, Edir Macedo e Companhia Limitada torram com jatinho, apartamentos nababescos aí fora do Brasil e tudo mais, falta para financiar as universidades brasileiras. Quer dizer, é um país que está, cada dia que passa mais, tendente a se tornar um evangelistão, né, como diz o bordão, e se afasta, assim, de ter uma perspectiva de futuro, como, por exemplo, China, Coreia do Sul, porque não tem grana para financiar, já que os pastores consomem aquilo que as universidades demandam para o seu custeio. A matéria diz o seguinte, olha, em meio à comoção pública da tramitação do fim da escala 6x1, uma outra emenda à Constituição foi aprovada pela Câmara sem a devida atenção e participação popular. É a PEC 5/2023, ampliando a imunidade tributária religiosa e estendendo para organizações como comunidades terapêuticas, que são outra coisa que o Brasil precisa urgentemente investigar, tá? As tais comunidades terapêuticas e também creches e também possibilidade de adquirir bens ou serviços sem pagar imposto nenhum. Jatinho, por exemplo, carro de luxo para o Malafaia dirigir, Companhia Limitada. Essa medida representa, segundo reportagem do jornal O Globo, uma perda orçamentária da ordem de 5
6,5 a 7 bilhões por ano. Valor superior ao custeio das universidades públicas brasileiras, que vem sofrendo severas restrições orçamentárias desde pelo menos a implantação do teto de gastos do governo Michel Temer. Segundo o colunista Fábio Graner, a estimativa de perdas é do governo e considera, além da União, impacto nos estados e nos municípios, né? É um absurdo um país que dá mais dinheiro ou permite que as igrejas e os pastores salafrários ganhem mais dinheiro público com isenções dessa natureza do que aquilo que vai custear a educação superior no Brasil. Então está aqui matéria, essa vez a matéria da Amanda Miranda, tá bom? Agora eu vou chamar o Lula, lá em Brasília. Ele já incorporou a figura política, que nós estamos acostumados a conhecer. Reincorporei. Já reincorporou, né, Lula? Lula, bom dia. O que você manda hoje? Conta para nós. Como é que vai ser a semana? Fábio, vamos puxar o fio, então, dos temas do dia pelo BRB Master, né, o que está para acontecer. A Câmara Legislativa do Distrito Federal não autorizou ainda a execução daquele plano de salvamento, né, do Banco Regional de Brasília, que está quebrado, que o governo federal já disse que não ajudará com dinheiro público federal. O GDF fez um acordo mediado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Luiz Fux, que é próximo politicamente da governadora Celina Leão, que ficou no lugar do ex-governador Ibanez Rocha, que está fugindo da polícia e das apurações, mas esta semana precisa-se chegar a um denominador comum, porque o Banco Central deixou claro que não aceitará ficar eternamente cobrindo os rombos do BRB, que está operando a descoberto no redesconto bancário, ou seja, não fecha o caixa. E então o governo do Distrito Federal precisa apresentar, né, os recursos que ele separou para cobrir esse rombo feito pela gestão Ibanez Rocha, junto com o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que está preso. O que é que ocorre? A Câmara Legislativa disse que não aceitará que essa cobertura do rombo se dê com o caixa diário do GDF, do governo do Distrito Federal. Porque isso significa você fazer um descompromisso com os acordos de reposição salarial que já tinham sido feitos, com os acordos de novos concursos para preencher vagas que estão em aberto na máquina do Distrito Federal e de suspensão de investimentos, inclusive de consertos da malha rodoviária, de consertos do sistema de abastecimento de água, por exemplo, que é necessário nesse período de seca que nós teremos seca no Distrito Federal até o início do mês de outubro, como é normal aqui no Cerrado brasileiro, e então o GDF ficará sem dinheiro para respirar nesse período. E não há uma certeza de que haverá uma liberação política para o cumprimento desse acordo. Então o BRB está em tela esta semana. Nossa, mas que situação, hein? Agora, o Lula, aí tem uma indagação que é a seguinte: por quê? Para que esse acordo possa valer, a União tem que autorizar, né, permitir que, em caso de inadimplência, os fundos de transferência, como é que chama? O FPM, o FPM, não sei se é FPM, mas enfim. O Fundo de Participação de Estados e Municípios. Isso está tranquilo já? O Supremo com a sua participação nessa negociação? O Supremo autorizou, mas a Câmara Legislativa não aceitou, né? E ela está dizendo que precisa dar o ok para que isso ocorra. E se nós temos uma autonomia política do Distrito Federal,
é óbvio que a sua instância parlamentar, que é a Câmara Legislativa, precisa autorizar. E essa estruturação política desse acordo é que não está caminhando. Agora, a gente falava aqui há pouco, Lula, sobre o Davi Alcolumbre embarreirando lá o fim da jornada 5x2, o fim da jornada 6x1, aliás, e deixando margem aberta aí para essa jornada 7x0. Nós estamos já no dia 8 de junho, hoje. Nós temos aí poucos dias de atividade parlamentar e tem que aprovar a lei de diretrizes orçamentárias e tudo mais. Podemos ter alguma esperança de que isso tramite ainda no primeiro semestre, como parecia que aconteceria há algum tempo atrás, ou o Senado vai continuar mostrando a quem serve, o patronato brasileiro? Fábio, a semana começa com o governo federal tendo que se concentrar em dois tipos de negociações muito focadas. Primeiro, duas negociações no cenário externo, com a União Europeia e com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, em razão do tariflável, que é o aumento de tarifas em função da conversão das organizações criminosas PCC e Comando Vermelho em organizações terroristas na visão da autocracia americana, né, liderada por Donald Trump, e também desse embate em torno do PIX, né, que é a tecnologia de pagamentos brasileira, desenvolvida com sucesso aqui no Brasil, exportada para outros países latino-americanos e que os americanos estão vendo como uma afronta à economia deles. Então temos negociações nesse campo que precisam avançar e também com a União Europeia, que impôs ao Brasil uma penalização, suspendendo a importação lá na Europa de carne brasileira por uma filigrana jurídica, né, desses acordos comerciais de tarifas, de barreiras não tarifárias, e sim de barreiras sanitárias, que é uma questão que vai exigir uma energia muito grande da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, para levantar essas barreiras antes que elas sejam de fato implantadas, porque isso vai impactar a economia local. No outro front, que é o interno, tem as negociações do presidente da República, do Palácio do Planalto, com o Senado, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele acelere a aprovação da escala 5x2, como ela foi aprovada na Câmara, e eu acho que isso vai andar sim até o fim do recesso, porque tem uma componente eleitoral que interessa ao Davi Alcolumbre. E nesse pacote está o envio de fato ou não, né, do nome, novamente, do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo o governo federal enviando esse nome do Messias ainda durante o processo eleitoral. Ele vai ficar como um espectro dessa negociação política nesse jogo, né? E aí tem elementos lançados na mesa, Fábio, para essa negociação necessária do presidente Lula com Davi Alcolumbre. Mas é preciso ficar claro, né, que o Davi Alcolumbre mudou de turma dentro do Senado. Naquele momento em que ele derrotou o Jorge Messias, né, no plenário, com a ajuda da oposição de extrema-direita no Senado, da bancada mais bolsonarista raiz que tem no Senado, ele deixou claro que fez uma mudança de grupo, ele que chegou à presidência do Senado com apoio do Palácio do Planalto. E ele agora está vislumbrando não precisar desse apoio do Palácio do Planalto para se reeleger presidente do Senado em fevereiro do ano que vem. Ele já é candidato a essa reeleição. Então, isso está em tela e nessa perspectiva ficou muito claro o absurdo legislativo que ele liderou na semana passada, aprovando aquele projeto de decreto legislativo que é uma violência brutal
contra a mulher brasileira, contra a Constituição brasileira, contra a saúde pública e contra a proteção à infância e à adolescência, né? Ali, naquele momento, ele consolidou a relação dele com a extrema-direita no Senado, mas ele abriu uma janela de crítica muito grande na sociedade e mesmo no Supremo Tribunal Federal, porque não pegou bem a forma como aquele PDL foi aprovado a toque de caixa na semana passada. Então eu vejo aí também uma janela para que o Davi Alcolumbre volte atrás, né, nessa relação política que ele construiu com a oposição no Senado e o governo avance em alguns pontos da sua agenda, sobretudo a aprovação imediata da escala 5x2, da maneira como ela saiu da Câmara dos Deputados. Fábio. Como vocês sabem, né, toda segunda-feira é dia de a gente dar para você uma palhinha aqui sobre o que o Lula edita na coluna dele, a coluna Reserva Exclusiva na nossa revista, que, aliás, é muito... Tem que ter o quê, Alex? O Alex está falando aqui. A matéria do Alex, ele está cobrando aqui, Lula. O que nós temos na coluna dessa semana? Vamos lá. Bom, Fábio, nós temos primeiro a nota apurada por você, né, que traz a não disponibilização da internet banda larga, do Wi-Fi, em vários dos pontos em que ela deveria estar funcionando, colocada pelo Instituto Conhecer Brasil. Depois nós temos essa trinca de notas, né, que mostram que a Procuradoria-Geral da República já investigava entre 2020 e 2021 o acesso do crime organizado a diversos fundos de investimento e o uso de fintechs para lavagem de dinheiro. E essa investigação foi paralisada naquele momento em razão da pandemia, né, e também do desmonte da Operação Lava Jato por dentro do Ministério Público, em razão das ilegalidades da ação de procuradores e subprocuradores com a Lava Jato. Isso fez com que eles saíssem de cena. Também houve ameaças, tá? A procuradores que trabalhavam nessa investigação do crime organizado, e isso ficou adormecido até voltar este ano e no ano passado, em razão das operações Carbono Oculto, Carbono 086, Compliance Zero e Fluxo Oculto, que foi a operação ocorrida há 2 semanas e que mostrou essa conexão da Faria Lima de maneira mais direta com o crime organizado. E aí nós damos que os investidores, os gestores de fundos, estão sem dormir, porque eles têm certeza que há uma delação premiada sendo feita e negociada com algum elemento saído da turma deles e que está dando o caminho das pedras nessa investigação. E, por fim, na terceira nota, nós contamos o que é que muitos desses gestores estão explicando aos investigadores, que é como funcionam as special situations, né, que são os investidores muito ousados e muitas vezes operando no limite da legalidade, né, para recuperar empresas e corporações quebradas no Brasil. Nessa recuperação, às vezes, dinheiro sujo se mistura com dinheiro que está nesse limite da legalidade. É isso, Fábio. Lula, sobre o negócio das antenas, eu fiquei muito chocado quando vi que as antenas de fato não estavam funcionando. Um projeto de 157 milhões, o valor de cada ponto pode ter chegado a 42 mil reais, que é um absurdo completo. Agora, eu queria saber de você o seguinte, qual é o papel na sua impressão dessa Carina Ferreira da Gama? Eu vou até antecipar o meu, acho que nós damos importância demais para essa senhora. Acho que ela é mera laranja mesmo, né? Laranja do Mário Frias. Eu queria saber a sua opinião, porque tratamos ela como produtora, como empresária, como dona de ONG, mas ela é um personagem pequeno.
tudo que aparece. Perfeito, Fábio. No N2, na semana passada, eu usei uma imagem que eu acho que é apropriada para ela. A gente está vivendo, na apuração sobre a Carina Ferreira da Gama, a gente está vivendo o BBB de uma laranja sendo espremida, né? E é isso que está acontecendo. A Carina Ferreira da Gama é uma laranja do Mário Frias, ela se permitiu esse uso, né? E tem que pagar por isso judicialmente. Agora, nessa cena, ela é uma personagem que corre riscos, inclusive, Fábio, porque nós sabemos que essa turma de extrema-direita é uma turma perigosa. E a Carina Ferreira da Gama é o caminho para se chegar aos verdadeiros corruptos dessa história, né? Então ela é uma laranja sendo chupada, sendo espremida, né, num BBB da corrupção da extrema-direita. Valeu, Lula. Muito obrigado para você. A gente se encontra aqui amanhã, então, na estreia do nosso quadro Papo de Boleiro, 7h em ponto. Logo abração, cedo. Companheiro. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Rodrigo Viana, meu amigo aqui do Urgente do N2, mandou para mim agora aqui uma atualização sobre as eleições lá no Peru que eu quero compartilhar com vocês antes de encerrar o programa. Tá aí, revista La República, dando uma notícia boa aqui para nós. Olha, o conteo rápido lá é uma apuração preliminar que se faz. Ainda não é o resultado da eleição, tá? Mas é um indício de que as coisas podem caminhar no sentido inverso ao que parecia. Por quê? No primeiro turno da eleição peruana, a Keiko Fujimori saiu em vantagem. Mas agora, essa contagem do Instituto Y, ela tabulou lá o seguinte, olha, que o Roberto Sanches, que é o candidato da esquerda, teria 50,3% nesse segundo turno e a Keiko 49,7%. É uma diferença ínfima, é uma eleição mais apertada do que foi a eleição brasileira, aqui, que terminou com uma margem aí de 1.800.000 votos, né? Lá no Peru, é virtualmente impossível saber quem é que vai ganhar essa eleição. Obviamente, nós estamos torcendo aqui para o Roberto Sanches, porque, né, sem querer ser de jeito nenhum lombrosiano, mas diga-me de que árvore tu és que eu te direi se o fruto está envenenado ou não, né? E a Keiko Fujimori é filha de um golpista que levou aquele país a uma situação de tristeza, fez submergir o Peru num período de trevas horrível, né? Então nós estamos aqui na torcida pelo Roberto Sanches. Parece que há uma luz aqui, tá bom? Mas 0,6% dos votos. É muito, muito, muito apertado mesmo. Ao longo do dia nós vamos saber, tá? E assim eu vou encerrando o programa de hoje, lembrando para vocês que, olha, tem várias coisas acontecendo aqui no ICL. Primeira delas, amanhã às 7h estreia nosso Papo de Boleiro, eu, Lula e o Alex aqui falando sobre a Copa do Mundo, tá bom? Com toda assim, aqui a pretensão não é fazer com que você tenha toda a informação, não, é organizar a coisa para você poder assistir a Copa tranquilamente, tá? A segunda coisa é que amanhã vai haver também aqui no ICL isso que está aqui embaixo, olha, a discussão sobre o Super El Niño, que está aqui, né? Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo aí, o mundo está dando, a onda de calor lá na Europa, enfim, esse frio danado que está fazendo aqui agora, e amanhã vão estar aqui, olha, o Eduardo Moreira, o Gui McPherson e outras pessoas, o Leonardo Boff e a ex-ministra Marina Silva, todo mundo nessa transmissão para discutir esse fenômeno climático que nós devemos enfrentar e que, ao que tudo indica, será muito, muito violento, tá? E olha, se você é funcionário público, se você faz parte de governo, não perca, hein? Porque, afinal de contas, o aviso está dado. Agora precisa fazer uma previsão que permita enfrentar isso com o mínimo de sofrimento para a população. Isso cabe aos governos. Vamos ver o que os governos estão fazendo em relação a isso, tá? Principalmente os de áreas mais vulneráveis, tá bom? Isso vai ser amanhã, vai ser às 8h da noite. Para você assistir, despertaecl.com.br ou então você aponta aqui a câmera do seu celular para esse QR Code e já cai direto no link, tá bom? Faz a sua inscrição, esteja conosco aqui a partir das 8 da noite, vai ser muito importante, não é só interessante, é também muito importante, tá bom? É isso, vou me despedindo de vocês, nós temos audiência aí, nós temos aqui a enquete ainda que eu preciso encerrar. O crescimento das bets virou um problema social no Brasil? Sim, já saiu do controle, opinião de 90% das pessoas, tá? E 6% dos 10% remanescentes acham que falta regulação
e 3% dizem que cada um faz o que quer, o que o problema é a publicidade. Eu acho que a publicidade realmente é um problema, mas que saiu do controle, saiu, e a prova disso é que nem as autoridades governamentais conseguem mais conter, inclusive as ilegalidades. Por exemplo, as odds, as empresas de apostas preditivas, que estão por aí proibidas, mas realizando um monte de aposta, levando um monte de gente a perder dinheiro, né? E causando sofrimento quando não deveriam estar nem presentes na tela do computador das pessoas, tá bom? É isso aí. Audiência agora, olha, 23.681, nós estamos aqui, a Jovem Pan em segundo lugar com 20.296, depois a CNN, a Revista Oeste, a Rádio. Muito obrigado mais uma vez por essa audiência tão importante. E amanhã, a partir das 7 da manhã, nós estaremos de volta aqui com mais informação sobre Copa, sobre política, principalmente para que o seu dia seja um dia mais leve e bem informado. Valeu, obrigado para você, bom dia, até amanhã. Tchau. Quais vocês acham que são as postagens que mais têm atraído a atenção das pessoas nas redes sociais ao longo dessas últimas semanas? O escândalo do filme Dark Horse, com Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro? Não. As postagens que mais têm atraído a atenção das pessoas são as postagens sobre a possibilidade de um super El Niño que já poderia começar nos próximos meses. Uma das maiores tragédias climáticas já vivenciadas. E o alerta é justificado, porque o que está por vir pode ser realmente catastrófico. O ICL resolveu chamar uma das autoridades mais radicais e controversas sobre o assunto, professor emérito da Universidade do Arizona, Guy McPherson. Para ele, tudo isso que a gente está assistindo é só o começo de algo muito pior e maior. A aula do professor McPherson vai acontecer no dia 9 de junho, uma terça-feira, às 8 horas da noite. E ninguém pode deixar de assistir. Somente sabendo do risco que está por vir, a gente vai ser capaz de juntos se proteger e tomar as medidas necessárias.